Vamos para a questão 16. A questão 16 coloca pra gente o seguinte: caminha PV a carta. Então, provavelmente aqui um texto, né, de Pero Vaz de Caminha. Olha lá. Esse texto é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, cuja importância documental reside no fato de... É um texto da carta de Pero Vaz de Caminha que foi, né, mandado para o rei de Portugal. Lembrando que o Pero Vaz de Caminha foi um autor da literatura ligado ao quinhentismo brasileiro, que foi, entre aspas, a primeira escola literária brasileira. A gente coloca entre aspas porque existem divergências se o quinhentismo foi de fato uma escola literária ou não. E ele participou daquela chamada literatura de informação, ou seja, ele produzia estruturas literárias que tinham um papel de carregar informações sobre aquele país recém-descoberto, sobre aquelas terras recém-descobertas que viriam a compor futuramente o Brasil. Agora vamos lá, olhando para o texto. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados como os de Entredouro e Minho, porque neste tempo de agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que a Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui, esta pousada para essa navegação de Calicut bastava. Quanto mais, disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Então observe, cara, é um texto em que o Pero Vaz de Caminha está basicamente descrevendo essa terra que foi recém-descoberta. Ele fala inicialmente, né, que não dá para saber inicialmente se nessa terra tem ouro ou prata, então não se sabe se tem metais preciosos. Ele diz em seguida que, apesar disso, a terra tem muitos bons ares, então é uma terra que aparentemente tem um bom clima, tem ali uma estrutura que pode favorecer o cultivo. Ele fala que é necessário salvar esta gente, né? O que seria esta gente a ser salva? É basicamente a população indígena que vivia ali na época que os portugueses chegaram. Ele fala sobre a ideia de você acrescentar a fé, nesse caso, a fé católica, a fé cristã, para esse povo que vive ali naquela região. Então, basicamente, um texto que está descrevendo características sobre o local que havia sido recém-descoberto. Agora, vamos lá. Esse texto do Pero Vaz de Caminha tem uma importância documental que reside no quê? Então, o que fundamenta a importância documental desse texto do Pero Vaz de Caminha? Letra A. Ele apresenta usos pouco comuns do português padrão da época. Cara, isso aqui não é a melhor opção, até porque se você observar bem, dentro do texto você tem usos que são comuns ao português padrão da época. No português padrão daquela época de Portugal, era bem comum que as pessoas utilizassem a língua portuguesa dessa maneira. Isso aqui era bem clássico dentro de Portugal. Você percebe até que é um texto que tem uma linguagem que te gera um pouco de estranheza, porque não é a linguagem cotidiana do português usado aqui no Brasil, no nosso cenário contemporâneo. Letra B. Descrever o estranhamento do autor ao chegar ao Brasil. Existe um certo estranhamento? Até existe. Mas aí, olha pro comando. Repita comigo. Olha para o contexto global do comando. Ele está falando sobre a importância documental desse texto. Quando você fala de importância documental, é a importância de um documento. Um documento traz informações objetivas sobre algo. Essas informações têm que ter alguma determinada utilidade. E nesse caso, o simples fato dele ter um estranhamento não é o que faz desse trecho ser um trecho de caráter documental. Quando você vai documentar algo, você quer trazer informações objetivas que vão servir de acervo, de repertório para o estudo de outras populações. Então você já fica assim com a letra B. Vou deixar a linha aberta, mas não me parece ser a melhor opção. Letra C. Fazer um inventário do expediente das rotinas de navegação e achados da tripulação. Então ele queria fazer um inventário, né? Então listar, criar tipo uma lista do expediente das rotinas de navegação e achados da tripulação. Talvez só tá me parecendo estranho uma coisa. Esse expediente das rotinas de navegação. Isso aqui é a única coisa que tá um pouco estranha na letra C. Se fosse assim, fazer um inventário sobre os achados da tripulação, até poderia ser. O que eles acharam naquela terra recém-descoberta. Mas agora, fazer um inventário do expediente das rotinas de navegação? Cara, o rei não tá preocupado em saber como que são as rotinas de navegação desses povos que estão chegando ali naquela terra recém-descoberta. Ele quer saber o que tem nessa terra, para eles poderem explorar. Olha a letra D. Exemplificar procedimento de comunicação formal em um contexto de forte hierarquia? Errado, né? O texto não é feito com o intuito de mostrar procedimento de comunicação formal
num contexto de hierarquia entre o rei e seu súdito? Letra E. Ser um registro histórico e linguístico do período em que foi redigido. É isso mesmo. Aí, galera, é isso. É isso daqui. É um documento. Caráter documental. Reside no quê? Nesse registro histórico e linguístico do período em que foi redigido, do período em que ele foi escrito. Boa opção. Percebe? Então, olha, a letra B fala de um estranhamento. Até pode existir um estranhamento, apesar de no texto nem ser tão bem observado, né? Ele não ressalta muito esse seu estranhamento de maneira subjetiva. Mas volte para a questão da importância documental. Se você focalizar a sua análise em cima da importância documental daquilo que a questão está perguntando, a ideia dele ser um registro histórico e linguístico é a melhor opção para a gente. Então a gente consegue tirar a letra B, que é uma afirmativa que está desconectada do comando, apesar de estar conectada ao texto, e a gente também consegue tirar a letra C, que está um pouco estranha, porque fala de inventário do expediente das rotinas de navegação. Isso aqui não é a melhor opção para a gente. Ele não está fazendo um inventário, não está listando como que eram as rotinas de navegação naquela época. Letra E, melhor opção nesse caso. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.